Fazer igual Eliel. Vamos entregar. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui. Deus continue abençoando. Pastor Odilto, Pastor Lucas, Pastor Silas Malafaia, pela oportunidade. Beijo seu coração, se o senhor estiver me ouvindo aí. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5. Está aqui o Wellington Lima, pregador das multidões. Deus abençoe o Wellington, que eu conheço desde... Se eu tenho uma pedra na minha coroa, o Wellington é uma delas, né? Apocalipse, capítulo 5. Quem achou, diga amém. É seu xará, né? Xará. Tem os dois Wellington, que é muito Wellington para a minha vida. Verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu, João, é claro, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. A Bíblia Sagrada, na sua interpretação doutrinária, ela tem 3 níveis de dificuldades em suas doutrinas. Existem as doutrinas mais fáceis, existem as doutrinas menos fáceis e existem as doutrinas difíceis. As doutrinas mais fáceis são aquelas que estão relacionadas à salvação do homem. A doutrina da salvação não é difícil de pregar, não é difícil de ensinar, não é difícil de aplicar e não é difícil de compreender. Porque a doutrina da salvação traz na sua base uma palavra de 2 letras e um acento: fé. O versículo áureo do Evangelho está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 16:15 em diante, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer, fé, e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Quando o carcereiro faz a pergunta para Paulo e Silas, quando quase ia suicidando-se, ele disse: o que farei eu para ter a salvação? Então Paulo e Silas disseram-lhe: crê, fé, no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não é vosso, é dom de Deus.
A Bíblia Sagrada diz que cabe ao homem pregar, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a doutrina da salvação não é difícil. Existem as doutrinas menos fáceis. Não são muito fáceis, mas também não são muito difíceis. Que é a doutrina, ou são as doutrinas relacionadas ao estudo do Espírito Santo, que na teologia chamamos de paracletologia ou pneumatologia. Esta doutrina é preciso ter 3 palavras: conhecimento, equilíbrio e discernimento. Se o pastor prender muito e não der liberdade ao Espírito, o povo fica cético. Do cético vira um povo natural. E do natural para o carnal é um pulo. Se o pastor soltar demais, o povo fica fanático. Passa a acreditar em tudo, cria um mundo paralelo e até conversa em línguas estranhas. E a Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Então é preciso ter conhecimento e poder, pois a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então não é difícil, mas também não é muito fácil. E existem as doutrinas difíceis, que são relacionadas à escatologia. Por que que elas são difíceis? Porque escatologia é o tratado das últimas coisas, coisas que ainda vão acontecer. Se eu e você não temos ciência e controle do que vai acontecer daqui a 1 minuto, quanto mais daqui a 15, 20 ou sei lá, 30 ou 50 anos. Então existem muitas suposições. E se a gente fizer afirmações na escatologia, não acontece o que afirmamos, tudo o que ensinamos tornou-se obsoleto. Então é preciso que as coisas aconteçam e nós comparemos com as que estão escritas. Como eu não sou mestre em escatologia, eu não vou entrar nesse assunto. O capítulo 5, que nós acabamos de ler os versículos, João diz que viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E quando João viu o livro, um anjo forte bradou com uma frase desafiadora: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí João continua dizendo: e não vi ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, e nem de desatar os seus 7 selos. E João diz: e eu chorava muito. Ao ler esse texto, eu chorava muito, eu fiquei a meditar. Por que João chorava? Se o livro está selado, não está aberto, logo João não sabe o conteúdo da Escritura. Se João não sabe o que está escrito, se João não leu porque está selado, o que dá a ele o entendimento da importância daquele livro ser aberto? Como é que ele sabe que aquele livro precisa ser aberto se ele não leu o livro, está selado? A resposta está no capítulo 1 e no capítulo 2 do Apocalipse, quando João diz: estava eu na ilha de Pátimos,
fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Veja, ele sai da dimensão do natural e vai para a dimensão do espiritual. E a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então a conversa com João e Deus é numa dimensão espiritual. E João diz: então eu vi uma voz de trombeta que falara comigo, então virei para ver. Então vi aquele ser glorificado cair aos seus pés. E ele me disse: não temas, João, sou eu, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu estive morto, mas eu estou vivo. E ele dá ordem para João escrever as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 3, João encerra as escriturísticas das cartas. No 4, verso 1, João diz: então olhei e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe cá. Se está mandando subir é porque ele está embaixo. Já vai para uma outra dimensão. Ele está em uma, já vai subir para uma outra. Sobe cá, que eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então eu fui arrebatado em espírito. E quando cheguei lá, entrei na sala do trono. Então eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. E não fora achado ninguém digno de abrir o livro. E eu chorava. Por que chorava? Porque no espírito não há ignorância. No espírito as coisas são esclarecidas. E ninguém é digno de abrir o livro. E João chora, porque ele não viu ninguém. Agora observe, este João que está no céu, arrebatado em espírito, é o mesmo que estava na terra, quando Cristo deu as últimas instruções e subiu o assunto aos céus. E todos ficaram olhando para cima. Apareceram 2 varões e disseram: varões galileus, por que olham para cima? Este Jesus que dentre vós foi acima, um dia do céu voltará. E João está lá em cima e não vê o Cristo. Procura, por certo. E ele diz: não vi ninguém no céu, nem na terra. Onde é que ele está? O livro do Apocalipse foi escrito em 3 tempos: passado, presente e futuro. Pois Deus disse a João, Jesus: escreve as coisas que tendes visto. Quando a ação acontece antes da palavra lançada, é passado. Quando a ação acontece durante a palavra lançada, é presente. E quando a ação vai acontecer depois da palavra lançada, é futuro. Então Jesus disse: escreve as coisas que tendes visto, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse está escrito nos 3 tempos. João procura o Cristo e não vê. É que Deus tira João do Cronos, do nosso tempo. O Cronos tem hora, o Cronos tem dia, o Cronos tem semana, o Cronos tem mês, o Cronos tem data. Deus tira do Cronos e leva para o Kairos. No Kairos não tem hora, no Kairos não tem dia, no Kairos o tempo não passa. Por isso João não vê o Cristo, porque Deus navega com João no tempo do Kairos. E enquanto João chora, porque ele não vê o Cristo que subiu, está se cumprindo o Salmo 24. Levantai-vos, ó portas vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
é o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. João viu Cristo subindo e viu Cristo chegando. Quando João chora, o ancião brada e diz: não chores. Só faltou ele dizer: acabou de chegar, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Oh, glória ao nome de Jesus! Quando o Cristo triunfante chega, então João diz: então o Cordeiro tomou o livro daquele que estava assentado na destra do que estava sentado. O leão não vai abrir o livro, é o Cordeiro. Por quê, pastor? Porque no céu nada é do leão, no céu tudo é do Cordeiro. Bem-aventurados que foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. Vindas são as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lá a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la, porque a sua lâmpada é o Cordeiro. Tudo lá é do Cordeiro, nada do leão. Por quê? O leão é pujante, o Cordeiro é frágil. O leão é feroz, mas o Cordeiro é manso. O leão ruge, mas o Cordeiro é mudo. O leão é glorioso, mas o Cordeiro é simples. O leão reina, o Cordeiro serve. O leão conquista, o Cordeiro compra. O leão mata, o Cordeiro dá sua própria vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por que que Jesus é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Porque Jesus é o único digno de abrir o livro, pois o ancião diz: porque ele venceu. Número 1, Jesus é digno de abrir o livro, porque ele venceu a si mesmo. Todos vocês sabem que o projeto redentivo foi elaborado, executado na eternidade. Mas quando chegou o tempo de sair do Kairos e vir para o Cronos, para o mundo físico, tinha que morrer alguém, um justo pelos injustos, um santo pelo pecador. Aí Isaías no capítulo 6 diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Pai diz: você vai? Eu vou. Mas não pode ir com esta glória, não pode ir com este poder, não pode ir com toda esta majestade. Jesus diz: não tem problema, eu deposito tudo aos teus pés. Paulo esclarece em Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome, o de Jesus, veja o paralelo de Filipenses 2, 5 até o 10, como Apocalipse 5, não há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, alguém digno de abrir o livro. Paulo diz, para que a este nome, o de Jesus, se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus venceu a si mesmo. Foi a primeira batalha que ele venceu, foi a si mesmo. Este é o maior guerreiro, quem vence a si mesmo. Veja o que Paulo diz. Paulo, falando a respeito disso em primeira carta aos Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o esmurro à escravidão, para que pregando aos outros, eu por mim mesmo não seja reprovado. É o mesmo Paulo que diz, eu não me glorio, a não ser na cruz do meu Senhor, aonde eu fui crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o mesmo Paulo que diz aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz, uma coisa agora eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, e corro para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o mesmo que diz, se alguém quiser se gloriar na carne, quanto mais eu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja de Cristo. Mas tudo isso que eu achava ganho, eu reputei perda por Cristo, para ver se consigo alcançar a ressurreição dos mortos. A batalha contra o diabo é travada, a batalha contra este mundo é travada, mas a maior batalha começa aqui. É o mesmo Paulo que diz, temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Jesus venceu a si mesmo, porque Jesus é digno, porque Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Óbvio que quando Jesus veio a este mundo, ele não tinha a mesma natureza que você tem, que eu tenho, porque nós herdamos essa natureza de Adão. Jesus não veio de Adão, então ele não tem essa natureza pecaminosa, mas em tudo ele foi tentado, só que diferentemente ele não desejou, mas foi tentado. A mesma fragilidade que você tem, ele também teve, mas Jesus venceu. Jesus não pecou. Ainda que essa sociedade falida, destruída, imoral, queira manchar o caráter de Jesus, não vai conseguir, porque Jesus não pecou. Eu sempre digo isso e gosto. Jesus não pecou. O Jesus desta igreja não é o Jesus do filme O Filho de Maria, pois aquele teve um caso com a irmã de Lázaro. O Jesus desta igreja não é o Jesus do quadro pintado por Leonardo da Vinci, porque aquela é falsa inspiração do pintor. Não é o nosso Jesus. O Jesus dessa igreja não é o Jesus daquela apresentadora, se refere chamando-o de o cara lá de cima. O cara lá de cima é o diabo. Jesus reina acima do cara lá de cima. O Jesus desta igreja
não é o Jesus das portas dos fundos, ou da porta dos fundos. O Jesus desta igreja não é aquele que foi arrastado no carnaval de 3 anos atrás, na Marquês de Sapucaí, sendo representado por um sambista. Ele era o diabo, e ele era o Jesus sendo arrastado pelo diabo na apoteose. O Jesus dessa igreja não foi arrastado pelo diabo, ele esmagou a cabeça da serpente. O Jesus desta igreja, ele desceu do céu santo, alojou-se no útero de Maria santo, nasceu santo, cresceu santo, pregou santo, foi condenado santo, morreu santo, ressuscitou santo, vai voltar para buscar a igreja santa. Aleluia, 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 aleluia. Mistura esse aplauso com glória a Deus, porque o nosso Jesus está em Isaías capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins voam por cima dele e clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Quem pode adorar esse Jesus Santo? Canta. Aleluia. Ele é digno de abrir o livro, porque ele venceu a si mesmo. Ele venceu o pecado. 3, ele é digno de abrir o livro, porque ele venceu o mundo. Ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Digo isso e repito, já falei algumas vezes: o mundo não funciona sem esses 3 poderes. Existem 3 poderes que regem o mundo: poder político, poder cultural e poder religioso. Jesus traçou os 3 na cruz. Os 3 se renderam a ele. Quando prenderam Jesus, levaram para Anás. Anás para Caifás, é sogro e genro. Joga para Pilatos. Pilatos: eu não quero esse abacaxi, devolve para Caifás. Para Anás. Anás: eu também não quero, joga para Pilatos. Pilatos: joga para Herodes. Herodes: eu não quero esse homem aqui, devolve para Pilatos. A mulher de Pilatos entra e diz: larga a mão desse homem. Eu não dormi essa noite, porque ele me perturbou muito em sonho, esse justo. Pensa: mas o que eu faço? Traz Barrabás. Botaram Cristo e Barrabás. Quem queres que eu solte? Barrabás. E o Cristo? Crucifica-o. Deram-lhe a coroa de espinho, deram os açoites, cusparadas, e lhe deram o patíbulo da cruz. E sobre a cabeça da cruz, uma placa, uma frase: este é o Rei dos Judeus. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O intuito da frase era uma sátira, uma ironia, uma piada, uma vergonha. Mas eles não entendiam que Deus estava no negócio. Quando eles escrevem a frase é uma afirmação: este é o Rei dos Judeus. Os sacerdotes percebem o erro para eles. Correram lá e disseram assim: não escreva que ele é, mas escreva que ele disse que é. Qual era a intenção? Na cabeça da cruz era para estar a frase assim: eu disse que sou o Rei dos Judeus. Todo rei tem coroa de ouro, eu tenho de espinho. Todo rei tem um trono, eu tenho cruz. Todo rei tem súdito, eu tenho carrasco. Todo rei tem vestes reais, eu tenho uma túnica. Todo rei reina, eu sou escravizado. Era essa a intenção. Aí quando disseram: coloca o que ele disse, Pilatos falou: não vou mudar. O que escrevi, escrevi. Estava a inscrição em letras
gregas, poder cultural. Em letras romanas, poder político. E em letras hebraicas, poder religioso. Os três poderes dizendo: este aqui é o rei dos judeus. Isaías descreveu a cena em capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo em meia terra seca perante ele. Nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto. Dele não fizemos caso algum. Era o ferido de Deus, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Política não traz paz, religião não traz paz, cultura não traz paz, mas Jesus traz paz. Aleluia! Nossa paz quem deu foi Jesus. Aleluia! Nossa paz não depende da eleição nos Estados Unidos. Nossa paz não depende da direita ou da esquerda nesse país. Nossa paz não depende da moeda estrangeira. Nossa paz quem deu foi Jesus. O profeta Isaías diz: o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, e não a dou como o mundo vou lá dar. O pau está quebrando, o vento soprou, o mar encapelou, o inferno se levantou, o irmão está na luta, o furacão, o irmão está no furacão, é no emprego, é na peleja, é em casa. O irmão tá, o pessoal não vai aguentar. Aí ele encontra o outro e diz: a paz do Senhor. A paz do Senhor. Porque Jesus disse: a minha paz vos dou, me deixa, minha paz vos dou, não a dou como o mundo vou lá dar. A minha paz que eu vos dou excede a todo o entendimento. Ninguém entende paz. E a Bíblia diz que nós temos tanta paz que se você saudar e o outro não responder, ela volta para você. Então fica com as suas. Aleluia! Aleluia! Jesus venceu o mundo! 4 para a gente começar a encerrar. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu, ele é digno, porque ele venceu o diabo. A vitória de Cristo é incontestável na cruz. Mas sempre quando falo esse sermão, eu gosto daquela outra vitória. Essa é incontestável, é a máxima. Mais uma antes, quando ele chamou os 70 e decide nas casas, pregai. Quem vos receber, pregue. Quem não receber, sacode a poeira, mete o pé. Vão, dou poder e autoridade, que eu vou ficar daqui. Os discípulos foram, voltaram maravilhados. Jesus, o que houve lá? Mestre, o Senhor sabe que nós descobrimos o quê? Que no teu nome até os demônios nos obedecem. A perícope do texto que nós podemos analisar: se os discípulos disseram isto, é porque por certo o demônio se manifestou. E desde Adão até aquele dia, ninguém expulsava demônio. O máximo foi Davi dedilhar a harpa, mas o espírito voltava de novo. E os discípulos chegaram numa casa, o demônio manifestou. Os discípulos: e agora? O mestre falou que no nome dele sai. O mestre não mente. Aí o diabo: não vem para cá não, que eu estou reinando desde Adão. Não tem um nome que me tire daqui. Não vem com Noé que eu não saio, Enoque não me tira, Abraão não me arranca, Melquisedeque não me tira, Sete não me tira, Enos não me tira, Moisés não me arranca, Arão não me tira, Josué não me arranca daqui, Débora não me tira, Baraque não me arranca, Davi também não, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Obadias, não tem ninguém que me tira. Não é não, Satanás, o nome é comum, mas o dono do nome não é. O nome já existe, mas a pessoa que usa ele é antes
de tudo. Manda, saia em nome de Jesus. Parece que eu vejo a corja. O que foi, chefe? O senhor está pálido? O que aconteceu? Vamos embora, cambada. Arrume os panos sujos, coloque nas trouxas, porque a nossa casa caiu. Mas nós nunca saímos porque não tinha um nome como este. Eu até quero ficar, mas esse nome me empurra e eu não consigo ficar. Quando os discípulos disseram, nós descobrimos que no teu nome até os demônios obedecem, Jesus responde, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, foi destronado hoje. Jesus, o vento para. Jesus, o mar se acalma. Jesus, a porta abre. Jesus, o fogo pega. Jesus, a bênção chega. Jesus, o invejoso bate em retirada. Jesus, o fofoqueiro perde a voz. Jesus, aquela luta vai embora da tua casa hoje. Recebe aí. Jesus venceu o diabo. E para encerrar, eu tenho juízo. Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte. Oh, glória ao nome de Jesus. 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 Vou repetir, Jesus venceu a morte. E nós também venceremos. 3 inimigos nós temos: o diabo, o inferno, a morte. Jesus venceu o diabo, o inferno e a morte, pois ele diz, esse que tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu os 3. Nós já vencemos o diabo, porque João diz, vós já venceste o maligno. Então nós já vencemos. Nós já vencemos o inferno, porque seu nome está escrito no livro da vida. O último inimigo a ser vencido é a morte. Por favor, eu digo isso aqui e repito. Repitam comigo. A morte vai morrer. Pode falar de novo? 1, 2, 3. A morte vai morrer. 4 pilares determinam que a morte vai morrer. Número 1, o nascimento virginal de Cristo. Ninguém nasceu como Jesus. Para nascer um outro ser, gameta masculino, gameta feminino. Só gameta feminino não reproduz. Só masculino não reproduz. É gameta masculino e feminino. Jesus não tem gameta masculino. Obra e graça do Espírito Santo. Quando ele nasceu, a morte, esse guri é diferente. Porque eu não tenho acesso a ele. Herodes mandou matar um bocado que nasceu na mesma, mas eu não consigo chegar perto. Segundo pilar, a morte de Cristo. Por quê? Porque só morre quem tem a natureza pecaminosa. Jesus não tinha, a morte não tinha acesso a ele. João capítulo 10, ele explica. O Pai me deu um mandamento, o mandamento é esse. Ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Mas depois que eu dou, eu tenho o poder de tomar de volta. Terceiro pilar, sua ressurreição. Muitos ressuscitaram, mas morreram. E Jesus vive para todo sempre. E qual é o quarto pilar? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Eis que vos digo que a carne e o sangue não é do reino dos céus, nem a corrupção é da incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista em incorruptibilidade. O que é mortal se revista em imortalidade. Pois quando o que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na luta. Tragada foi a morte na batalha. Tragada foi a morte na peleja. Tragada foi a morte na guerra. Não, porque ela não guerreia, ela não luta, ela não batalha, ela não peleja, ela é vitoriosa. Qual é o quarto pilar? O arrebatamento da igreja. Quando soar a última trombeta, Paulo diz, tragada, 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 tragada a morte na vitória.
Você pode aplaudir a Ele. Mais forte. Vem cantar. Mais forte. Ora machuri canta. Ora macalabachuri canta erevade. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Ele é digno porque Ele morreu por nós. Ele morreu por você.